O site do Detran aqui de Santa Catarina interrompeu os serviços para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. O site está com alguns serviços digitais suspensos desde segunda-feira. A situação começou a voltar à normalidade ontem, mas isso de forma gradativa. A medida é para aumentar o grau de segurança de dados pessoais, além de prevenir o vazamento de informações. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Mônica Sauer, advogada especialista em direito digital e proteção de dados. Bom dia, Mônica, seja muito bem-vinda. Bom dia, Monique, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para comentar um pouquinho sobre essa lei que é relativamente nova aqui para a gente, né? Verdade. Começo te perguntando, então, Mônica, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e qual a finalidade, então, dessa lei? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou melhor, também falado como LGPD, né, é a Lei 3.709 de 2018, que tem a finalidade de, além de resguardar os direitos dos titulares de dados pessoais, que são pessoas físicas, também objetiva a regulamentação de como as empresas fazem o tratamento desses dados pessoais, né? E ela já entrou em vigor, Mônica? Sim, já entrou em vigor. É importante comentar porque ela entrou em vigor em 3 momentos distintos, né? Primeiro, quando a lei foi publicada lá em 2018, no dia 28 de dezembro, também entrou em vigor os artigos que tratam sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador, né? E o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Então, essa parte entrou em vigor lá em 2018 já. Ano passado, em setembro de 2020, entrou em vigor os demais artigos da lei, com exceção dos artigos que tratam das sanções. E agora, então, no último dia 1º de agosto, entrou em vigor os artigos que tratam somente das sanções. Então, só agora que a lei está em vigor por completo, né? Mônica, e qual a importância dessa adequação? Então, além de trazer uma cultura de proteção de dados entre as empresas e pessoas físicas, também é importante que as empresas se adequem, porque tem determinadas situações que as empresas não estarão preparadas para lidar, como, por exemplo, vamos supor que algum titular de dados vá lá e solicite algum dos direitos que estão previstos na lei, né? Então, se a empresa não tiver uma adequação, que ela não estiver preparada, ela não vai saber como responder esse titular, como informar o que ele está perguntando, por exemplo. Também tem situações como, por exemplo, a fiscalização da autoridade nacional, né? Se ela não tiver adequação, ela não vai ter a documentação necessária, não vai ter os profissionais adequados realmente na lei. Então, eles não vão ter a fiscalização, ou melhor, eles não vão ter a adequação, então a fiscalização pode fazer alguma punição por ali nessa situação, né? E também se acontecer algum incidente de segurança, vazamento de dados, compartilhamento de dados indevidos. Então, tudo isso, se a empresa estiver preparada, provavelmente não vai acontecer, né? E como ocorre, então, esse programa de adequação, Mônica? Então, o programa de adequação hoje, basicamente, ele funciona em 6 fases, né? Primeiramente, é a fase da conscientização, onde o profissional que vai fazer essa adequação na empresa, ele vai conscientizar os funcionários, os colaboradores, para que todos entendam realmente a real finalidade da lei e quais as mudanças que podem ocorrer na empresa, né? A partir disso, então, faz-se a parte do mapeamento, que o profissional vai entender como funciona o fluxo de dados dentro da empresa, desde quando ele entra, por onde ele passa, e também quando ele sai, e se ele sai, né? Se ele fica arquivado na empresa ou se ele é excluído, né? Depois do mapeamento é feito o Gap Analysis, que é a fase onde a gente faz a análise se tem algum problema relacionado à produção de dados na empresa, né? E depois dessa análise é feito o planejamento, que a gente planeja quais as soluções viáveis para os problemas encontrados na fase anterior. Depois do planejamento a gente faz a implementação, que a gente coloca tudo em prática, o que foi proposto na fase anterior, e depois disso a gente monitora por uns 2 ou 3 meses, vendo se está tudo certo, se a empresa se adaptou, se tem que fazer alguma alteração, enfim, né? Basicamente é isso. Mônica, e quem não se adequar pode sofrer aí alguma sanção? Sim, justamente foram essas que entraram em vigor agora, que basicamente são advertência, tem multa simples, que pode variar ali de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais, né, limitado a 50 milhões, não pode passar disso, né, multa diária, publicização da infração, ou seja, se acontecer alguma infração pode ocorrer a publicização, então fere a imagem da empresa, né, proibição da utilização de dados pessoais, extinção, eliminação dos dados que a empresa possui. Então, a multa nem sempre é a pior das punições, né? Tipo, pode afetar, então, essa questão de eliminação, pode afetar o modelo de negócio da empresa, dependendo do caso, né? E hoje, quais os principais problemas que ocorrem quanto à falta de proteção de dados? Então, diariamente, semanalmente, a gente vê notícias aí de vazamento de dados, de compartilhamento indevido de dados. Então, é isso que hoje a lei pretende inibir, que está acontecendo muito, por exemplo, a invasão de
os golpes de WhatsApp, tudo isso acontece por alguns vazamentos de dados que ocorrem por ali, né? Acaba afetando, então, essa nova lei acaba afetando tanto as empresas como as pessoas também. Justamente, isso mesmo. Mônica, muito obrigada pelas informações, te agradeço por ter aceito o nosso convite para a gente explicar um pouquinho mais, então, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando que já está em vigor, então, o pessoal precisa entender direitinho como é que funciona para se adequar, né? Isso mesmo, muito obrigada também, Monique, agradeço muito o convite. Obrigada.